pessoal, bom dia pra vocês tudinho. Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, nessa manhã maravilhosa de domingo. Acho que deve ser umas 10 para as 7 agora. Fiquei deitada até mais um pouquinho, né? Tava sentindo um pouquinho de dor ainda. Estou, né, sentindo um pouco de dor ainda na coluna, mas amanheci um pouquinho melhor. Daqui a pouquinho eu já vou para as panelas, né? Começar a fazer feijoada. Olha a hora que é, aí eu ainda vou começar, né? Quero aqui começar esse vídeo agradecendo a todos vocês que já são inscritos aqui no canal, todos vocês que estão chegando agora, está gostando aqui do canal, do nosso conteúdo. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês grandiosamente, tá bom? Sejam todos bem-vindos, gratidão a todos. Já vou pedir para vocês não esquecer de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, tá bom? E se inscrever. Não esqueça, gente, abrir o vídeo, curte. Tá bom? E Deus abençoe vocês, tá bom? Pessoal, como falei outras vezes, eu tô assim, eu sentindo no meu coração, né, de tá colocando dois vídeos por dia, porque o canal não é só planta, nossas aventuras, tá? Eu quero também falar, propagar a palavra do Senhor, falar das coisas que o Senhor já fez na minha vida. E o Senhor tocou no meu coração para mim estar colocando as minhas experiências aqui. Então eu tava vindo gravando, né, essas experiências com o Senhor e colocando esses vídeos na parte da manhã. Como eu tive um problema, estou com um problema na coluna muito sério, esses dias eu fiquei um pouco debilitada e não gravei quase nada. Mas cá estou eu de volta. Então esse aqui vai ser o T06, testemunho 6, tá bom? Então, pessoal, há algum tempo atrás, quando eu divorciei, eu comprei esse lote aqui onde eu tô morando. E na época eu ganhava R$ 1.300 salário. E aí, eu falei, como que eu vou construir, né? Eu ganhava esse salário e aí a empresa que eu trabalhava perdeu a licitação para outra empresa. E aí perguntaram quem ia queria continuar naquela outra empresa e tal. E eu falei que não queria, eu queria ir para outro lugar onde eu tivesse um salário melhor, né? E aí eles acertaram comigo. Então eu peguei aquele salário, aquele acerto, que eu lembro que com o seguro-desemprego e as parcelas do seguro, se eu não me engano, deu... o seguro-desemprego, a parcela do seguro. As parcelas do seguro, eu acho que deu um total de R$ 7.000. Meu acerto todo deu R$ 7.000. E aí, eu já tenho 7 anos morando aqui. Aí, eu pagava aluguel. Tava morando de aluguel. Aí eu falei, gente, eu sempre entreguei tudo nas mãos do Senhor. Sempre. Eu sempre tive fé. Dinheiro não, nunca tive. Mas sabe quando você não tem o recurso financeiro, mas você tem certeza que você vai conseguir aquilo que tá no seu coração, aquilo que você entrega na mão de Deus? Eu sempre tive essa fé. Aí, inclusive, quando eu comentava com uma pessoa que eu ia fazer, construir e tal, eu vou construir, fazer tal isso, assim. Vai, começa. Depois tá aí chorando aí que não consigo terminar. E eu tá repreendida, eu vou conseguir sim. Porque tem pessoas que é muito negativa, né, gente? Tem pessoas que é muito medrosa, de ir em busca, de enfrentar, de dar o primeiro passo. Eu não. Se eu quero, eu vou lá. Se deu errado, deu, mas eu tentei. E aí eu peguei, vindo aqui limpar o lote, né? Sempre tava aqui, quase todo dia eu tava aqui no terreno. Aí conheci dois irmãos, né? Um irmão gêmeos, pedreiro. E aí eu conversando com eles a respeito que eu queria construir aqui 2 cômodozinhos pra mim. E eles viram minha situação, tudo. Não, eu construí pra você. Eles construíram 2 cômodos. Os 2 cômodos que eu comecei era uma cozinha 3x3, um quarto 3x3 e um banheirinho 2 por 1,30. Foi esses. E a areazinha. Coloquei o início aí de tudo pra vocês no início, né? Vocês devem ver como que foi. E aí, gente, esse terreno meu de frente pro sol. Meu Deus, esses 2 cômodos lá na frente sem uma área ampla. Penso o tanto que eu sofria de calor. Mas voltando atrás, eu fui construindo, eles cobraram 2 e pouquinho pra levantar, rebocar, deixar tudo ok.
2 e pouco, que foi muito barato, né, gente? Foi Deus que preparou. Deus preparou, eu construí, pagando aluguel com R$ 1.300, eu construí aqui. E aí esse lote era de frente pro sol, é de frente pro sol, não tinha uma área ampla, eu ficava no sol, a parte era tudo aberta, não tinha muro, todo mundo passava a ver aquela casinha lá no fundo, aquela casinha, tipo a taperinha lá no fundo. E aí aquele ali, meu filho, que sempre foi o meu filho, né, de 14 anos. Hoje ele tem 14 anos, na época ele tava com 7. Gente, e aí nós dois aqui, eu chegava do serviço, eu lembro que eu ficava bem aqui, ó, na beira do muro da vizinha, da casa dela, pegando uma restinha de sombra, ficando bem, eu colocava um papelão no chão, aí eu deitava ali, eu ficava mais ou menos até umas 4 e pouco, 5 horas, esperando o sol sair da parede lá da cozinha, pra eu entrar, porque era muito quente, muito quente. E aí, no fundo, era um lote vazio. E eu, quando chovia, meus irmãos, aqui descia uma cachoeira dentro do meu lote. Que a caída do lote do fundo lá era dentro do meu quintal. Aí a água que caía lá, tive que abrir um muro do fundo pra água passar aqui dentro, arrastava tudo. Tinha área de construção que levou tudo embora. Todo ano de chuva era essa luta, essa labuta. Aí eu pelejei até conseguir contato com o dono de lá, do lote do fundo. Pedi pra ele, a gente entrar em um acordo pra ele construir um muro de arrime lá. Eu ia fornecer pra ele umas 2 caçambas de aterro, só pra água parar de bater aqui dentro de casa, destruir tudo. Menina, homem, né? Ele veio foi com umas lorotinhas assim, sabe? Pro meu rumo assim, viu que eu era solteira, tudo. Ai, eu falei, meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. E entreguei na mão do Senhor, né? Entreguei na mão do Senhor. Falei, Senhor, comecei a orar, né? Agradeci muito a Deus de ter conseguido construir esses 2 cômodozinhos. E aqui eu comecei a orar pra eu murar. Primeiro conversei com esse homem do fundo pra ver se ele resolveu, não resolveu. Deixei do jeito que tava, abri o buraco, deixei a água correr aí do jeito que tava. E aí, como não era murado aqui, aí eu comecei a orar ao Senhor, Senhor, eu quero murar minha casinha, meu Deus. Todo mundo passa, fica olhando aqui pra dentro. E aqui nessa arinha, bem, não sei se você observou, na arinha dos 2 cômodozinhos, eu usava um pano rosa. Acho que não coloquei aí, mas eu usava um pano rosa pra quem passasse na rua. Não visse eu ali sentada na mesa e tal. Aí eu colocava um cobertor rosa, sabe? Aí eu comecei a orar, Senhor, prepara, Senhor, pra eu morar aqui. Aí aqui do lado, aqui, ó, era um lote, né? Aí comecei a orar, Senhor, prepara com que alguém compre esse lote, Senhor, e mura, pra a minha casa ficar murada. Porque a gente divide, né? Pra murar, um dá um pouco, tal. Eu falei, prepara, Senhor, o dono desse lote aqui pra comprar, Senhor, a pessoa pra comprar esse lote aqui, que a pessoa comece a construir, porque assim que essa pessoa começar a construir, vai morar com certeza. Prepara, Senhor, prepara, Senhor. Orei. Jesus, acredita que 2 semanas eu fui pro serviço, quando eu cheguei do serviço, que eu olhei pra esse lote aqui, tinha uma caçamba de areia e uma caçamba de brita. Eu falei, glória a Deus! Chegou gente nova, vai construir. Aí fiquei de olho, né? Aí quando eu vi o dono aqui, gente boa demais, né? O casal aqui. Quando eu vi, eu peguei e conversei com ele, né? Que eu não tinha condição de ajudar pra construir um muro, mas eu tinha aquelas colunas de ferro que eu tinha lá reservado na outra casa que eu morava quando eu era casada, eu tinha. E tinha também, podia ajudar com uns 4 sacos de cimento, eu acho, foi isso que eu falei. Aí eu falei assim, eu te ajudando com isso, eu posso usar o muro como parede da minha sala que eu quero fazer? Aí pode sim, não. Ele viu também a minha condição, né, gente? Gente muito boa. Aí eu peguei, minha ajuda desse muro foi isso, gente. E o muro construiu assim, ó. Construiu. Graças a Deus. Aí essa lateral ficou fechada. Essa aqui já tinha. Essa outra lateral aqui já tinha, que a vizinha fez. Aí a minha contribuição nela, como não tinha dinheiro, eu lembro que eu dei uma impressora digital novinha. Eu sei lá, não lembro a marca. Sei que eu entreguei, né, como minha parte. Aí ficou, eu já tinha feito o fundo. Aí ficou essa lateral construída, a lateral da vizinha tá construída, faltava a frente. Aí foi naquele tempo do governo, né, que liberou aí o valor de R$ 1.200 para as mães que era chefe de família, ficar recebendo, mesmo que estivesse trabalhando e tal. Aí caiu na hora certinha esse dinheiro, peguei, fiz o muro da frente
e mandei fazer o portão. Pronto. Tá ali, ó. Fechadinho. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí. Tudo muradinho. Falta reboco, tudo, mas tá murado. E aí, gente, o Senhor fez isso por mim. O Senhor ouviu minha oração, ouviu meu clamor. Foram mais ou menos 2 anos orando nessa questão de o Senhor me abençoar, que isso aqui fosse murado e tal, né? E aí o que mais me incomodava era essa água que vinha dali. Quando dava assim, gente, mês de outubro, eu já ficava pensativa. Meu Deus, lá vem de novo aquele toró de água. E eu orando, sempre apresentando o Senhor, sempre apresentando o Senhor. Aí quando eu conversei com o dono, ele falou que queria vender. E eu comecei a orar, Senhor, faça com que alguém venda. Alguém que tenha condição de comprar, Senhor. E construir. Abençoa a pessoa que vai comprar para construir isso aqui. Senhor, abençoa, 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 Pai. E comecei a orar. Isso aí levou uns 3 anos orando por esse negócio aqui no fundo. Quando foi um belo dia, cheguei do serviço. Aí eu olhei ali pro fundo, vi uma arte assim de ferro grandão assim. Aí a vizinha pegou e falou assim: Ei, Nil, tu viu que o pessoal tá construindo, parece que um poço artesiano aí no fundo. Eu falei: Oh, glória! Se estão abrindo um poço artesiano, é porque vai construir. Aí eu peguei, olhei lá, vi que tinha um ferro lá, mas não entendi, acho que era pra formar colunas de ferro, sabe? Aí tá, fiquei aqui, né, agradecendo muito ao Senhor. Quando foi um dia, bateram no meu portão. Aí fui lá, abri, era o homem que ia construir lá, né? O representante da construção. Eu acho que eu tô falando baixo. Gente, eu vou comprar um microfone o mais breve possível, em nome do Senhor Jesus. Vai dar tudo certo. Ó, eu não tinha tripé, agora eu tenho 2. Não tinha um telefone mais ou menos, agora eu tô com mais ou menos, graças a Deus. E assim vai, aos pouquinhos a gente vai melhorando. Mas eu vou comprar, tá? Vou comprar porque eu acho que teve até uma escrita que falou que tem vídeo meu que a voz fica muito baixa. E eu falo baixo de manhã por causa do Zizinho, né? Eu fico muito com vergonha. Com o que essa mulher tá conversando na hora dela? Com vocês, meus amores, com meus inscritos. Então, aí bateram ali, eu peguei e fui lá. Aí falou: Oi, aqui é o Zé do fundo, a gente vai construir aí, tá? Eu sou responsável pela obra. E aí eu falei: Ô, Glória, a gente quer conversar com a senhora a respeito do muro lá do fundo. Aí eu falei: Nossa, pois eu queria tanto que alguém chegasse aí pra gente conversar a respeito. Que aí a água bate aí, destrói tudo aqui dentro. Eu percebi. Aí eles falaram, né, sobre o muro de arrime. Eu falei: Ô, Glória, se eu dava autorização pra eles construir um muro de arrime, grudadinho no meu muro. Eu falei: Moço, é de Deus. Pode construir. Aí ele falou assim: o seu muro vai ficar... O Apolo começou. Ele falou assim: o seu muro vai ficar bem reforçado. Eu falei: Amém, é de Deus, glória a Deus. Aí ele falou assim: a gente vai construir aí 10 kitnet. Eu, glória. Glória. Realmente, 10 kitnet, a gente só constrói quem tem, né? Então, essa é uma obra rápida. E não ia ter mais problema com chuva. Tá lá. Tá a altura que tá lá. Graças a Deus. Não sei se dá pra ver. Olha lá no fundo, né? Construindo, estão construindo ainda. Né? Como é uma obra grande, né? Demora um pouco terminar. Então, o Senhor, gente, tudo que eu já coloquei na mão do Senhor, o Senhor me responde. O Senhor me dá. Demora. Não é que demora, é que o Senhor nos prepara para receber, né? Então, essa foi uma grande vitória para mim, a construção da minha casa, né? E de lá para cá, sobre a construção da minha casa, sempre trabalhei durante esse tempo todinho que eu passei a morar só. Meu salário sempre foi para areia, cimento, tijolo, areia, cimento, tijolo, areia, cimento. Tem gente que fala assim: você não vai no salão, você não compra roupa. Meu dinheiro é só para isso, entendeu? Agora que eu tô começando a comprar coisinha aqui e ali para mim, mas o dinheiro sempre foi aplicado aqui, né? Que nem a construção da cozinha. Eu sabia o propósito, né? Que eu queria para minha vida, que eu quero para minha vida. Então não era válido para mim gastar o dinheiro com coisas desnecessárias. Eu sempre foquei em construir, sabe? E aí fui construindo. Comecei com 2 cômodos e um banheiro. Hoje a minha casa, contando com tudo, né? A cozinha separada. Aí tem essa parte aqui que é a sala, mais um quarto e um banheiro que também é separado de lá, que a gente vai tá dando uma reformada. Hoje a minha casa eu consegui construir, eu e Deus, eu consegui construir 7 cômodos. Graças a Deus.
falta acabamentos, tudo direitinho, mas está construído. O principal já foi feito, construir. Tem 7 cômodos aqui hoje, contando com banheiro, entendeu? Para honra e glória do Senhor. E aí, durante todo esse tempo, gente, eu ia pro serviço, eu saía 2 e pouco do serviço, quando eu trabalhando só em um, né? Cansei de sair 2 e pouco do serviço, dava pra chegar em casa mais ou menos 3 e meia, né? Eu chegava em casa dando 5 horas, por causa de ônibus. Era aquele trânsito, aquela demora, não é trânsito, aqui não existe trânsito, demora, o ônibus aqui demora. Você chega na estação, você tem que esperar 1 hora pra chegar o ônibus pro seu setor. E eu falei, Senhor, eu preciso de um transporte. Quantas vezes eu não vinha lá do centro de Itaquaralto até aqui de a pé. A gente tinha que passar no mercado, comprar as coisas, trazer na sacola aquele peso, sol quente. Aí eu lembro que eu passava pela estradinha de terra, tá bem no shots. Eu parei um dia e dei um testemunho. Eu lembro que eu passava na estradinha de terra ali, aí eu chorava, porque na estradinha de terra não passava quase ninguém, né? Aí a luz desabava. Senhor, eu preciso de um meio de transporte, Senhor. Eu preciso de uma moto, me dê condição de comprar moto. Aí eu falava, Senhor, como é que eu ficava conversando com Deus desse jeito. Senhor, me dê uma condição de comprar uma moto. Mas, Senhor, como é que eu vou comprar uma moto, Senhor? Se eu trabalho, ganho só isso. Aí, se eu comprar uma moto pra pagar a prestação, eu não vou pagar o lote, que eu pago o lote aqui, né? Eu vou ficar sem dinheiro pra pagar o lote. Não vou ter dinheiro pra comprar cimento, nem areia, nem pedreiro, nem nada. Senhor, é só o Senhor pra operar um milagre na minha vida, meu Deus. Vai preparando, Senhor, vai preparando. Me ajuda. E aí, eu lembro que eu tinha uma marmitaria, cheguei a abrir uma marmitaria, e quando eu ia pro mercado comprar as coisas, eu comprava as coisas e ligava pro meu filho, o Elias, o bichinho com 8, 10 anos, ia de bicicletinha dele, aí eu colocava as coisas na garupa dele e ele ia empurrando. Gente, aí eu filmei um dia e tirei a foto, a filmagem eu paguei, porque ele tava carregando muito o telefone, mas a foto eu deixei, eu vou procurar aqui, vou ver se eu acho, pra colocar bem pra vocês verem. Aí era aquela labuta. Aí um dia eu tirei essa foto e falei assim, um dia o Senhor vai me dar uma moto. E da moto vai vir um carro e assim por diante o Senhor vai nos abençoar. E eu falava pra ele, nós sempre conversou, eu e meu filho a gente sempre conversou. E quando eu tava bem debilitada, ele me dava força. Ele falava assim, mãe, não fica assim, mãe. Deus tem um propósito em tudo. Tem uma vez que ele falou assim, mãe, eu acredito que Deus está provando nós hoje, para nós ter um testemunho lá na frente, nós falar nosso testemunho e pessoas que estão passando pelo mesmo problema se fortificar. O meu filho, meu Deus, meu filho é de Deus na minha vida, sabe? E aí, assim, quando era ele que estava triste, era eu que ajudava ele com palavras. Quando era eu, Deus usava ele pra mim. Então era assim. E aí, gente, passou o tempo, passou aí, ó, seus 6 anos, eu na labuta de a pé. Eu andava tanto assim de a pé, no sol quente, com peso que as minhas pernas inchavam demais. Fui parar no médico uma vez, muito inchada as pernas, sabe? E o aspecto tudo rachado, de pintura do asfalto. Meu Deus, ela foi labuta. E agora, por último, quando eu trabalhei no hotel, que eu tava trabalhando no hotel à noite, de dia, quando eu saí de lá, eu peguei o acerto, falei assim, eu me encorajo, que agora eu vou comprar a moto. E aqui veio aquela coragem, sabe? Porque antes eu falava de comprar, eu conseguia até o dinheiro, gente, pra comprar, mas eu não comprava por medo e também por essa outra causa que eu queria construir a cozinha. Aí quando eu peguei o acerto dessa vez, eu falei assim, é agora. Peguei, o Senhor preparou uma motinha pra mim, já usada, mas impecávelzinha. Nunca tinha pilotado moto na minha vida. Aí peguei meu ex-marido, né? Nós somos muito amigos. Ele andando por aí, tava olhando também, se achava moto. Aí falou, ó, vi a moto em tal lugar. Quiser ir lá? Aí fui lá, era uma lojinha que vendia motos usadas, né? Fui lá, verifiquei tudo direitinho, tudo ok, documentação tudo certinho. Comprei. Todo mundo que via a moto fala, Deus te deu um grande achadinho, mulher. Você teve um grande achadinho. Motinha, gente, impecável. Aprendi a andar com 1 semana. Ela já fez uma tatuagem assim na minha perna. Na primeira semana, queimei minha perna. Nossa, não sai nunca mais, né, gente? Mas tá aqui minha motinha. Hoje eu tenho um meio de transporte pra honra e glória do Senhor. Vou pra igreja com meu filho de motinha, entendeu? Eu monto na motinha às vezes. Aí eu brinco com ele, eu faço assim. Com meu filho, aí, mãe. Aí eu falei, a irmã do coque. Tá passando só o coque. Mas o Senhor é bom em
todo tempo, gente. O Senhor é bom, Deus é maravilhoso. Então eu queria compartilhar com vocês a bondade e a misericórdia do Senhor para comigo. É grande, é grande, é grande. Eu só tenho a agradecer e falar pra vocês, não desistem não, e não entre em desespero. Eu sei que tem um momento que dá aquele desespero. Eu entrei em desespero várias vezes, todas as vezes. Sabe o que eu fazia? Eu entrava pra dentro do meu quarto, fechava a porta, eu colocava a mão bem assim na parede, assim, ó, e chorava que soluçava de dor na alma, mas calada, só eu e Deus sabia. E o Senhor, no tempo certo, o Senhor foi me exaltando, o Senhor está me abençoando, vai me abençoar mais ainda. Hoje eu tô de vizinha, daqui a pouco eu vou estar com a minha Fiat Toro. Quem sabe mais na frente uma Hilux. E naquele parazão lá, encher essa Hilux de planta. Ei, glória a Deus. Vai ser bom demais. Então é isso, pessoal. Não perca a fé. Mantenha a fé. Mantenha a fé. Não desista. Não desista dos seus propósitos. Não desista de orar. Não desista de clamar, de pedir ao Senhor. Sei que vai ficar um pouquinho. Já tá com 20 minutos e 58. Eu vou. Hoje o devocional. Esse devocional aqui é do pastor Antônio Júnior. Eu amo o pastor Antônio Júnior. Gente, marca o pastor Antônio Júnior. O pastor Antônio Júnior, eu vi que ele fica procurando testemunhos, sabia? E ele leva lá pro canal dele, quando testemunha assim, ele se sente assim de Deus mesmo, sabe? Que Deus fala ao coração deles e vai edificar mais pessoas. Ele pega o testemunho e leva lá pro canal dele. Eu amo o pastor Antônio Júnior, é um nome de Deus, um céu de Deus. Marca o pastor Antônio Júnior. Pra estar vendo meus testemunhos e minhas experiências com o Senhor. Deus é bom o tempo todo. Ó o devocional de hoje. Ó, o título. O óculos tá todo riscado. E eu já não sou muito boa na leitura. Mas deixa eu ler pra vocês, ó. Você viverá para anunciar as boas obras de Deus. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Salmos 40, verso 1. Muitas vezes parece que não vamos sobreviver diante de tantas lutas. O vazio na alma, a falta de esperança e a solidão nos faz pensar que Deus não está conosco. Mas isso não é verdade. Quando decidimos abandonar o medo, a dúvida e voltamos o nosso coração para Deus, Ele vem e transforma o nosso choro em alegria. Lembra que eu falei que muitas vezes eu entrei dentro do quarto, eu chorava. Gente, aquele choro de dor que vem lá de dentro, rasgando tudo. E o Senhor, Ele me deu consolo. Eu não sei como está sendo o seu dia hoje, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Ainda que você não esteja enxergando nenhuma saída por causa da escuridão à sua volta, o Senhor quer iluminar os seus caminhos e o seu coração com uma luz tão forte que nenhum mal poderá te atingir. Essa luz se chama Jesus Cristo e Ele é especialista em transformar algo que estava morto em um testemunho maravilhoso. Glória a Deus. Muitas vezes eu também estive, isso é o pastor Antônio Júnior falando, tá? Muitas vezes eu também estive no vale da solidão e o que me dava força era acreditar nas promessas de Deus. Então eu dizia em voz alta as palavras do Salmo 118, 17. Eu não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Será que você pode fazer o mesmo e declarar para o mundo espiritual que você viverá para anunciar as grandes obras de Deus? Pode. Declara em alta voz: eu viverei o melhor de Deus. Eu viverei todos os planos que o Senhor tem reservado para a minha vida. Eu sempre acreditei assim, eu não vou morrer na escassez. O Senhor vai me tirar dessa escuridão, desse ambiente de solidão, de tristeza, de escassez, e vai me exaltar, vai me levar para um lugar claro, de luz, e meu testemunho vai edificar outras vidas. Expulse agora toda tristeza e angústia no nome de Jesus e adore ao único que tem poder para mudar a sua história. A sua vida está nas mãos de Deus e não há nada que possa te separar do seu amor. Ele promete que
Se você adorá-lo, ele se inclinará para você e te levantará do pó. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. E na terra, ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Salmos 123, versos 5 ao 9. Amém? Esse é o nosso Deus. Deus honra aquele que persevera, aquele que mantém a fé. Então, como eu já falei para vocês, mantenha a fé viva em Cristo Jesus. Mantenha a esperança viva, porque no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor responderá todo o seu clamor, todo aquele tempo de dor, de choro, o Senhor vai transformar em alegria, em risos de felicidade. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e tenham um ótimo domingo. Beijo vocês tudinho e até o próximo vídeo.